Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana, que foi bem agitada. A semana foi marcada pelo início do fajuto julgamento da fajuta trama golpista na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro e 7 ex-auxiliares dele, que formam o chamado núcleo crucial, são os réus. Houve sessões na terça e na quarta. Cada defesa teve até 1 hora para apresentar suas alegações. Quase todos os advogados tentaram apontar que a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, não tem validade. O tenente-coronel foi coagido, torturado e ameaçado para aceitar a narrativa do golpe. Além disso, ele trocou sua versão pelo menos 9 vezes. As defesas também reclamaram que não tiveram acesso a todo o material reunido, que havia uma enorme quantidade de dados com documentos em excesso, desorganizados e sem identificação clara, e que o tempo para análise era curto demais. O advogado Matheus Milanês, que faz a defesa do general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro, mostrou que no processo Alexandre de Moraes investigou e perguntou muito mais do que o procurador-geral da República. Os advogados de Bolsonaro, Celso Pilardi e Paulo Cunha Bueno, perguntaram o seguinte: se Bolsonaro queria dar um golpe, mas não obteve apoio dos militares numa reunião em 7 de dezembro de 2022 e desistiu da ideia, que ligação ele pode ter com protestos em Brasília em 15 de dezembro de 2022 e com o que houve em 8 de janeiro de 2023? Sobre a tal minuta do golpe, deixaram claro que ela foi encontrada no celular de Mauro Cid. O documento, encontrado na sede do PL, na mesa de Bolsonaro, foi impresso pelo advogado dele e entregue ao ex-presidente para que tomasse conhecimento do teor, já que o material tinha sido incluído no processo. Vilardi afirmou que Bolsonaro realmente conversou sobre a adoção de medidas constitucionais e que chegou-se à conclusão de que não eram cabíveis. Ele questionou as acusações principais contra o ex-presidente, que deveriam incluir violência e grave ameaça, o que não houve. Reforçou que não tem cabimento dizer que uma live, em julho de 2021, uma reunião com diplomatas estrangeiros, em julho de 2022, e uma reunião com comandantes militares, em dezembro de 2022, envolveram violência ou grave ameaça. Paulo Cunha Bueno lembrou que, no Brasil, atos preparatórios só são considerados crime quando ligados a práticas terroristas e confirmou que o presidente não levou adiante a ideia de adotar estado de sítio ou de defesa e declarou que, se ele realmente pretendia levar isso adiante, mesmo com a resistência de 2 comandantes militares, poderia ter trocado os comandantes. Na terça-feira, enquanto o fajuto julgamento era realizado no STF, a Comissão de Segurança Pública do Senado ouvia Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE. Ele não apenas mostrou documentos e mensagens trocadas pelas equipes de Moraes no STF e no TSE, como também apresentou os metadados dessas comunicações. Eles fornecem informações como, por exemplo, autor, receptores e data de criação e envio. Foi escancarado que Moraes orientou a execução de uma série de crimes, como no caso de agosto de 2022, do grupo privado de WhatsApp que reunia empresários. O ministro teve conversas clandestinas com seus assessores e também com o Procurador-Geral da República. Tudo foi feito secretamente, para não deixar claro que a perseguição aos empresários foi empreendida com base numa matéria jornalística publicada no Metrópolis por Guilherme Amado. O relatório que embasou a operação e os mandados de busca e apreensão tiveram as datas alteradas, como se tivessem sido feitos antes da publicação da reportagem e não depois. O nome disso é fraude, é ilegalidade pura. Na quarta-feira, sem apresentar provas, o STF emitiu uma nota oficial acusando Talhaferro de mentir.
O texto dizia que Alexandre de Moraes não tinha feito nada de errado, que todos os procedimentos ordenados pelo ministro foram oficiais e regulares. Os bancos brasileiros que não estão respeitando as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes estão na mira do Departamento do Tesouro americano. Esse departamento, que equivale ao Ministério da Fazenda no Brasil, enviou na terça-feira uma carta para 5 grandes bancos que operam no Brasil com perguntas a respeito da aplicação da Magnitsky. Esses bancos são Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Os bancos não quiseram comentar o assunto, mas direcionaram o documento com as perguntas do Tesouro americano para as respectivas áreas jurídicas. Os bancos que não respeitarem as sanções podem receber multas bilionárias e serem excluídos do sistema SWIFT, do sistema financeiro global. O Congresso Nacional trabalha em ritmo acelerado para aprovar o projeto de lei da anistia. A articulação pela anistia ampla, geral e irrestrita para inocentes, o que seria inédito, ganhou o reforço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve em Brasília e se reuniu em São Paulo com o pastor Silas Malafaia e com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. A decisão da federação formada pelo União Brasil e o Progressistas de deixar o governo e apoiar a anistia foi mais um grande passo rumo à aprovação do projeto inicialmente na Câmara. O cálculo é de que o texto seria aprovado com mais de 300 votos. No Senado, mesmo com a oposição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, o clima também é de apoio ao PL da anistia. Até comentaristas da Globo News já admitem que o projeto será aprovado. Mas a imprensa, que desistiu de ser imprensa, acha normal que o STF esteja anunciando que não vai aceitar a anistia. Os jornalistas que abandonaram princípios básicos da sua profissão fingem que esquecem que a concessão de anistia é prerrogativa do Legislativo e que o Supremo não tem motivos para se meter nisso, já que o projeto vai respeitar a Constituição. Na segunda-feira, a CPMI do INSS ouviu o advogado Eli Cohen. Ele afirmou ter descoberto que as fraudes contra aposentados e pensionistas começaram em 2005. A pedido do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, Cohen citou os nomes de pessoas que supostamente coordenavam o esquema. Ele detalhou o papel de cada uma delas nas fraudes, chefiadas pelo empresário Maurício Camisotti e pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Eli Cohen contou à comissão que soube das fraudes ao ser procurado por 2 aposentados ligados a associações que se beneficiavam do esquema criminoso no fim de 2022. O advogado disse ainda que o irmão mais velho do Lula, conhecido como Frei Chico, deve ser um laranja do esquema descoberto no INSS. José Ferreira da Silva é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades que mais arrecadaram com descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto. Cohen afirmou que os diretores das entidades que praticavam os descontos sem conhecimento dos aposentados e pensionistas estão envolvidos no esquema e contou que já recebeu um telefonema anônimo no meio da madrugada e foi avisado para não mexer com o irmão do Lula. Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é um dos advogados da Terra Nova Trading, empresa vinculada a um esquema de fraude bilionária que envolve o primeiro comando da capital. Por meio de nota, a assessoria de Henrique Lewandowski disse que ele não lida com casos criminais e que atua para a Terra Nova do PCC nas áreas civil e tributária desde 2018. A empresa nega qualquer envolvimento com atividades ilegais. Os investimentos de empresas chinesas no Brasil em 2024 tiveram alta de 113% na comparação com 2023.
No total, a China injetou no Brasil 4 bilhões e 180 milhões de dólares. Os dados são de um estudo que o Centro Empresarial Brasil-China apresentou na quinta-feira. De 2022, último ano do governo Bolsonaro, para 2023, a alta tinha sido de 33%. O diretor de pesquisa do CEBC, Túlio Cariello, informou que o Brasil já é o terceiro país que mais recebe recursos chineses e falou o óbvio, que os investimentos são favorecidos pelo fato de que Lula tem relações mais próximas com a China do que tinha Jair Bolsonaro. Nunca foi novidade que Lula está sempre ao lado dos ditadores e autocratas de todo o mundo. Na última terça, o assessor dele para assuntos internacionais, Celso Amorim, e a ex-presidente Dilma Rousseff participaram de um enorme desfile militar em Pequim. Ao lado do anfitrião, Xi Jinping, estavam lá o ditador da Rússia, Vladimir Putin, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, além de outros tiranos. O Produto Interno Bruto brasileiro teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em valores correntes, a atividade totalizou 3 trilhões e 200 bilhões de reais. O resultado representa uma forte desaceleração na comparação com os 3 primeiros meses do ano, quando a economia cresceu 1,4%. A previsão é de que o PIB do Brasil cresça 2,5% em 2025. Era isso. E não se esqueçam de que no domingo, dia da independência, tem manifestações pela liberdade, pela justiça, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Haverá atos em várias cidades do país. Bom fim de semana a todos.